Beleza? Ó, vamos fazer um estudo aqui no mini índice, tá? Resolvi fazer esse estudo aqui, um gráfico num período maior, para a gente poder saber a localização do preço, identificar aqueles principais padrões, certo? No mercado. Ó, se você não faz parte da comunidade do Instagram, ali da comunidade do Telegram, faça parte, vou deixar o link na descrição aí desse vídeo, tá? Para a gente manda também lá os estudos de gráfico, os principais movimento, o que esperar, os principais magnetos, quais são as probabilidades direcional quando o mercado tem um certo movimento, uma certa tipo de contexto do preço, beleza? Ó, uma coisa, o trader que não sabe identificar um bom padrão, não sabe buscar exatamente dentro do preço uma boa localização do mercado, ele não sabe exatamente o que esperar quando o mercado está em movimento. Beleza? Então vamos para o gráfico, vamos estudar esse mercado, estudar o preço, saber exatamente uma boa localização do mercado e o que buscar dentro de cada gráfico. Vamos lá. Estou aqui no Winfoot, né, o mercado diário, certo? Tem algumas movimentações aqui interessantes no preço. A gente vem marcando aí as principais movimentações do preço, principalmente a cada fechamento de barra, né? Ou seja, a cada pregão que o mercado cria, principalmente daqui desde de fazer essa movimentação climática aqui após um falso rompimento aqui no preço, tá? Que ele criou essa bandeira final, o impulso em canal, quebrou essa microlinha, fez uma mínima mais baixa e foi aí que criou essa grande lateralidade aqui, depois uma movimentação forte de alta, no qual o mercado agora está saindo dessa lateralidade. Ó, dentro de lateralidade, a gente tem que buscar operações dentro das suas extremidades. Porém, tem algumas movimentações que a gente precisa identificar quando o mercado está nesse tipo de contexto. O mercado vende um impulso de alta, certo? E cria agora uma movimentação que vai afunilando essa estrutura lateral, porque aqui a gente tem uma estrutura no qual o mercado deixou um topo duplo, tá? E fez aqui uma estrutura de mínima, ou seja, um suporte aqui dessa movimentação, no qual ele tenta superar, mas falha, que foi essa tentativa aqui. Muitos traders que buscam um topo duplo acham que o mercado já pode vir reverter aqui essa movimentação, mas negativo. Às vezes o mercado cria simplesmente uma bandeira em forma de lateralidade, certo? Que cria esse tipo de movimento afunilando no preço depois de um impulso de alta. Quando o mercado criou esse pequeno fundo aqui, essa pequena lateralidade, deixa eu tirar um pouco esse zoom. Quando ele criou essa pequena lateralidade aqui no preço, tá? Que ele deixou essas duas tentativas de renovar a mínima, tá? No mercado, ele falhou exatamente de renovar a mínima aqui, ó, fazer essa e fazer essa barra externa. Quando o mercado cria essa pequena lateralidade, é comum que crie um impulso forte, e esse impulso ele veio com uma barra forte externa, essa barra 122. Esse tipo de barra, ele leva a um movimento projetado que é bastante interessante no preço, geralmente vai estar confluindo com essa estrutura de máxima, tá? Principalmente quando o mercado tem essa estrutura de lateralidade. Então, é comum o mercado vir buscar esse lado oposto. É como se o mercado criasse duas pernas. Uma das coisas que você precisa entender é que em lateralidade o mercado ele costuma fazer duas pernas, e se ele tem uma segunda falha, ele vem buscar essa segunda perna. A diferença desse movimento aqui é que temos uma estrutura afunilando e o mercado pode estar criando um forte rompimento. Temos algumas linhas que já foram quebradas, né? Uma linha de tendência, mas temos essa em vigor aqui, ó, deixar ela até travada no preço, que ela vai confluir exatamente com a projeção dessa barra externa do preço. Então, o mercado pode criar aqui algum tipo de movimentação que pode travar o preço aqui, recuar o mercado um pouco, ou simplesmente tentar fazer o teste lá e o mercado recuar aqui com alguma barra de baixa antes de fazer esse rompimento, certo? Se os vendedores já saíram do preço exatamente nessa primeira estrutura aqui de preço, tá? Que era comum esperar essa movimentação de alta, o mercado pode criar exatamente uma movimentação mais efetiva do rompimento. Aí a gente vai ter uma amplitude interessante, visto que o mercado ele criou
cada fechamento de barra ele está criando um tipo de rompimento, ou seja, os compradores estão se mantendo no preço a cada fechamento de barra. Isso é interessante para uma movimentação mais alta. Mas lembre-se, você está próximo a uma estrutura de máxima de uma lateralidade. Não opere um rompimento a menos que ele já tenha acontecido, tá? Então o mercado pode criar uma estrutura, como eu falei, de retração aqui nessa área para buscar uma movimentação após de alta ou até mesmo uma recuada, tá? Então, se os compradores se manter efetivo, o mercado vai romper. Outra margem interessante é o início do canal, né? Todo canal de baixo ele é uma bandeira de alta e o mercado ele pode vir testar tanto esse micro gap aqui que é da barra, certo? 174 quanto o início desse canal, tá? Então você não pode operar rompimento, certo? A menos que ele tenha acontecido, para você não ficar o viés simplesmente de compra e deixar o mercado te devolver tudo aquilo ali que você já tinha conquistado ali no preço, tá? Então, uma das coisas aqui no gráfico de 30 minutos, que é o que eu costumo colocar lá no preço, lá o estudo, no gráfico, para entender uma margem, uma localização do mercado, é que essa movimentação de alta, tá? Ela vem trabalhando em um canal interessante do preço, que ela pode justamente mostrar algumas projeções dessa movimentação aqui de alta, certo? O mercado tem um canal, testou a média móvel aqui, ó, por 2 vezes no preço, isso aqui mostra a efetividade dos compradores, e por fim, no último pregão, criou uma barra forte de rompimento, certo? O que acontece é que, dentro de um impulso, o mercado leva a movimentações projetadas, lembra? Todo rompimento de lateralidade leva a uma movimentação projetada, então o mercado pode criar uma grande movimentação e buscar exatamente essa estrutura aqui de máxima, confluindo com uma linha de canal, certo? Aqui desse canal de alta, que pode confluir exatamente aí com máximas anteriores. Lembrando, o mercado está próximo a essa máxima de lateralidade que a gente não pode deixar despercebido e achar que o mercado vai romper efetivamente. E ele pode criar também uma estrutura exatamente e depois retornar aí para o canal, fazer um teste de rompimento, tá, galera? Então, ficar atento na abertura do preço, o mercado pode abrir aqui com uma movimentação tão de alta como também de baixa e criar exatamente o teste da linha de tendência novamente desse preço, tá? Então, toda lateralidade rompida, ela leva um tipo de movimentação projetada, tá? Aqui, em especial, nesse gráfico intradiário, tá? Que é o intraday, tá? Dos 5 minutos, que a gente costuma a buscar a operação nesse tipo de período gráfico, tá? O mercado testou essa mínima, tá? Criou essa projeção aqui, quem viu aí acompanhando nas redes sociais, postei essa operação buscando essa projeção de preço da lateralidade e o mercado se manteve com alguma sobreposição, mas se manteve dentro do preço aqui acima dessa mínima do dia, que foi a mínima da primeira barra, tá? Então agora o mercado está próximo a essa linha de canal e criando um novo impulso aí de alta dentro do preço. Beleza, galera? Então, foca nos estudos, principais movimentação do mercado, a localização. Quando o mercado cria lateralidade, você tem que entender que o mercado, ele criando lateralidade, ele tem a sua probabilidade, que é criar movimentos próximo à mínima. Você tem que buscar esse tipo de movimentação de segunda perna e também buscar essas projeções de preço que o mercado costuma a fazer quando ele supera um tipo de lateralidade, tá? Se você gosta de análise do preço, gosta de price action, começa a seguir esse canal, ativa a notificação que você vai buscar esse tipo de projeção de preço, identificar exatamente no preço qual é a sua localização e buscar alguns tipos de projeção no gráfico.